Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Em Hebreus capítulo 13, o autor começa falando sobre a importância da hospitalidade. Devemos cultivar a prática de receber bem e com prazer aos nossos irmãos na fé. E em casa, nossos irmãos na fé e em casa. Isso fortalece a comunhão e o amor. O Senhor permanecerá nos ajudando em todas as nossas lutas. Seu amor e cuidado permanecerão nos fortalecendo. É nosso dever cuidar, respeitar e amar os líderes do povo de Deus, que são fiéis na pregação do Evangelho. Não me refiro aos lobos ou mercenários, mas aos homens e mulheres de Deus que são fiéis e dedicados ao ministério. Então, aqui em Hebreus capítulo 13, o Senhor está nos mostrando o respeito que devemos ter às pessoas que estão pregando o Evangelho, aos líderes, homens e mulheres de Deus, que estão pregando o Evangelho. E vocês veem a dificuldade. Eu que sou uma líder, 76 anos, não sei se você ouvindo esse vídeo eu estarei já com 80, não sei, mas agora eu estou com 76 anos e a essa altura, depois dessa entrega que Deus fez para mim, desse ministério, dessa obra de discipulado com o capítulo da Bíblia, o desrespeito aumentou, em vez de melhorar, aumentou. Porque as pessoas gostam de viver religiosamente. Quando se trata de algo profundo, algo que filho de Deus deve fazer, elas caem fora, não querem. Então o desrespeito foi maior, porque a essa altura, com 76 anos, alguns acham que ela já está caducando, ela não tem mais o que fazer. Foi isso que demonstraram pela maneira como receberam a notícia de que nosso discipulado seria feito com um capítulo da Bíblia de 7 em 7 dias com nossos discipuladores Maia FJ. Discipuladores do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, estaria de 7 em 7 dias com seus discípulos, ou se não pudesse fazer presencial, mas permanecia de 7 em 7 dias, porque é um discipulado que você pode estar no outro lado da terra, mas você pode enviar os vídeos para seus discípulos e eles fazerem em casa, responder o questionário, que recebe o vídeo com o questionário junto. Então o discipulador envia o vídeo, o link, com o questionário junto, e ali os discípulos em casa, sem precisar vir até o local do discipulado, responde tudo. Se o discipulador passar um ano fora do ambiente, sem poder vir fazer o discipulado, ele tem o dever de 7 em 7 dias entregar para os seus discípulos aquele link com o questionário e eles responderem e enviarem para a supervisora geral do discipulado, que é a apóstola Raia Nascimento, pela graça de Deus. Pois aí que o desrespeito aumentou, porque acha que a gente com essa idade está se metendo em fazer mais trabalho, que em vez de se aquietar, em vez de procurar fazer um crochêzinho, um tricôzinho, não, fica enchendo a cabeça da gente com essas coisas de gente velha, que não tem o que fazer. Foi isso que eu encontrei. Mas você pensa que eu desanimei? Não, porque a palavra diz que nós devemos estar fiéis ao nosso Deus. E fiel mesmo. Agora mesmo, se eu ouvir a pancada da porta, é o meu filho excepcional. Todo o meu trabalho nessa idade é debaixo de muita luta, porque eu sei que tenho crido. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus. Eu sei como Ele me chamou, foi com a palavra aberta, a Bíblia aberta, eu com 7 anos de idade. Sei que aos 17 anos Ele me entregou a Bíblia, me envolveu com a Bíblia de tal maneira que eu comecei a ler a Bíblia de todo o ano de Gênesis e Apocalipse. E sei que quando Ele me colocou na posição de vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém,
A minha obrigação é fazer o que ele sempre me ensinou a fazer, estudar a palavra, levar todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém a estudar a palavra sistematicamente, a estudar a palavra, capítulos na sequência, porque todo livro, seja de quem for, se você vai ler por capítulos, começando do primeiro até o último, sai um melhor entendimento. Se você ficar pulando capítulo, o que vai acontecer? O entendimento já não é o mesmo. Agora imagine a Bíblia, um livro sobrenatural, um livro difícil, escrito na primeira aliança em hebraico, na segunda aliança em grego, para a gente pegar e ficar lendo o versículo que a gente quer, que a gente bem entende, e achar que vai ser assim a vida toda. É claro que Deus sempre foi aperfeiçoando o seu povo. Estava todo mundo feliz em ler um versículozinho decorado, aquele versículo principal que amacia o ego principalmente. Eu ouvi o pastor falar no domingo, aquela palavra de Deus, que também é palavra de Deus. Mas Deus aperfeiçoou o seu povo. O tempo todo, toda a trajetória dele foi aperfeiçoando o seu povo. Tendo sempre o ensino para andar mais para frente, para ir mais à frente, mais à frente. Não é para andar como caranguejo para trás ou se permanecer em um só lugar sem nunca sair dali. É para ir para frente. Então Deus nos colocou para frente. Já se lê a palavra, já se ouve pregações, já se vê estudos em papéis que foram as lições imprimidas ali. Mas agora Deus disse: pegue o meu livro e ensine pelo meu livro, capítulo por capítulo. É o aperfeiçoamento. Aí, já sabe, né? Já está com 76 anos, não tem o que fazer. Bota a gente para ficar estudando o capítulo da Bíblia. Então, essas coisas, queridos, a gente já sabe que tem que sofrer essas coisinhas. E tem que ser fiel a Deus. Nós estamos em Hebreus 13, que diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Então, Ele quer de nós a meditação da palavra. Porque logo no início da Bíblia, logo após o Pentateuco, no livro de Josué, quando ele recebeu o Pentateuco, Deus disse para ele: não se aparte da tua boca as palavras deste livro. E aqui em Hebreus 13, o capítulo tem como tema: Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo. A mesma vontade que ele tinha lá no início, de que deve ser lido a palavra, não se apartar essa palavra da nossa boca, é o mesmo que Ele quer hoje. Só que o povo se desviou cada vez mais. Se você vê lá no livro de Esdras, você vê naquela parte onde estão procurando onde estava o livro que ninguém sabia mais, e se queria reavivar, queria restaurar. Não foi assim? Quando o povo ficou num estado que teve que sair, ser exilado, e foi templo derrubado, e foi muro derrubado. Essa história toda você já sabe, né? Você já passou por isso, que está no discipulado também. Então, foi encontrado, perdido lá, o livro, o Pentateuco. O povo sempre se desligando, por isso que errava o tempo todo, se desligava do alicerce. O Pentateuco é o alicerce. Todos os profetas, juízes, reis, todos os personagens da Bíblia, a partir do Pentateuco, começaram a escrever baseado no Pentateuco. O Pentateuco é o alicerce. E aí, dali em diante, Josué escreveu baseado no Pentateuco. Todos, Samuel, todos os outros personagens da Bíblia, profetas, reis, juízes, tudo que eles falaram foi baseado no Pentateuco. Então, Jesus continua sendo o mesmo. Ele quer a palavra dele, viva em nós. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela é como fogo, diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29. Então, para onde iremos nós, se somente Ele tem palavra de vida eterna, se somente Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Para onde nós iremos? É para o aperfeiçoamento. Ele está nos aperfeiçoando. Estava tudo muito lindo, tudo no comum. Ele passou para o sobrenatural. Estava no comum, normal, de todo mundo fazer. Todo mundo sabe chegar num púlpito e pregar, pregar. Todo mundo sabe. E quem não sabe está se aperfeiçoando porque já gosta de pregar. Agora precisa gostar de estudar. Porque pregar, todo mundo prega. Só chega lá, começou a pular, se emociona, sai a coisa. Mas eu quero saber estudar.
é estudar. Todos devemos gostar de estudar, porque o Senhor deixou escrito foi isso, meditar. Meditar é estudar, é se envolver, é ter uma mudança de comportamento, é um aprendizado. Então Deus mandou foi isso, meditar de dia e de noite. Você pode ouvir pregações, mas você deve chegar no templo com a sua cabecinha toda tomada de meditação da palavra de Deus feita dentro da sua casa todos os dias da semana. Chegou no domingo cheio da palavra que você estava meditando de dia e de noite na sua casa. Aí você vai ser mais fácil de você entender. Quando o pregador terminar de pregar, você diz, oh meu Deus, a lição dessa semana, o que eu meditei essa semana toda, foi tudo que ele pregou aí. Não é diferente do que você ficar chegando no templo só para ouvir o que você nem anota e depois sair emocionada? Que maravilha, foi um culto maravilhoso, só porque você viu a pessoa lá na frente pulando e saltando? E o resultado disso são vidas vazias, que no primeiro vento de doutrina que vem, vai caindo fora. Quantos estão desviados aí pelo mundo afora? Porque no primeiro ventinho que vem, na primeira conversinha contrária, ele já vai dando as costas para Jesus e vai viver sua vidinha como bem entende. Porque não tem base, não está no alicerce, o alicerce é a palavra. Tem pessoas que conquistam multidões pelos cânticos, pela adoração, entre aspas, né? Que a adoração que eu sei é muito mais do que isso. Mas porque está louvando bonito, aí está adorando, e aí vem aquela multidão e fica ali com a mão para cima, coisa e tal. Que coisa linda, né? Atrai multidões. Agora eu quero ver a firmeza. Só no louvor? Não é firmeza, porque Deus não diz isso. Deus diz que Ele habita entre os louvores, nós devemos louvar a Deus, isso eu sei. Ele habita entre os louvores, nós devemos louvá-lo. Agora, que isso aí é que mantém o povo dele firme em Jesus Cristo, não é. O que mantém firme em Jesus Cristo é a meditação na palavra de dia e de noite, porque Jesus é a palavra. Então é isso que mantém. Então aí você pode encher a igreja, ficar no louvor, enche até não caber mais, os estádios, tudo. Agora eu quero ver no primeiro vento que vier de doutrina, de qualquer confusão, de qualquer diversidade, tá todo mundo caindo fora. Só está bem no louvor, está louvando mão para cima. Quando vier as adversidades, os momentos difíceis, as aflições, estão caindo fora. Aí eu não sabia que ser crente era assim, não. Eu não sabia que ser crente era assim. Por quê? Porque só está baseado naquilo que Deus só disse que é para louvar a Ele. Porque Ele habita entre os louvores, mas não disse que é isso que faz você ficar com os pés firmes na rocha. Quem faz você ficar com os pés firmes na rocha, que é Jesus Cristo, é a palavra. Então é de dia e de noite, ela não volta vazia, você ganha vidas, você vê sua família aos pés de Jesus, você vê sua vizinhança aos pés de Jesus, sua parentela aos pés de Jesus, se você meditar na palavra de dia e de noite, porque quando você abrir a boca, ela vai certeira no coração dos escolhidos. Só não vai ser salvo porque não é escolhido, mas se você vive na palavra, sua vizinhança, sua parentela, todos os que forem escolhidos, se sua vizinhança são pessoas escolhidas por Deus, você sabe que Deus escolhe e entrega a Jesus. Quando a gente fala para o escolhido, ele sente uma coisa diferente no coração, aquele calorzinho, e ele já vai se abrindo para Jesus e aceita. O Espírito Santo vai fazendo a obra e ele vai entendendo que ele é um escolhido. Aí você pode só perder aqueles que não são escolhidos, mas todos que são escolhidos, que tiver na sua vida, seja vizinho, seja parentela, seja quem for, quando você abrir a boca, a palavra não volta vazia, se converte e você vai poder contar uma equipe de 12 que você já ganhou, consolidou e enviou, outra equipe de 12 que você já ganhou, consolidou e enviou. O tempo todo você ganhando vidas e fazendo o reino crescer, se você viver realmente com Jesus. Quem vive com Jesus tem que ser frutífero, porque Ele é frutífero. Se você está ligado nele, Ele é videira e você é galho dele, está ligado? Então tem a mesma coisa dele, frutificar. As multidões andavam atrás de Jesus, frutifica, vai ter sempre frutos quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus, medita na sua palavra de dia e de noite. E não tem nenhum problema em responder um questionário. Quem medita, aprende. Se você medita dia e de noite, você sabe responder questionário. E não vai ter problema com questionário. Ao contrário, vai ter o prazer de ficar respondendo, dizendo, eita, meu Deus, eu acertei tudo. Que maravilha, eu sei tudo. Isso é tão lindo. Eu gostava quando estava no colégio, eu estava ainda menina
novinha, quando eu respondia as perguntinhas, eu ficava tão feliz, que era um estudo que vai para o túmulo. Agora, imagine como eu fico feliz quando eu pego a Bíblia, que eu consigo responder as perguntas do questionário. Eu fico mais feliz porque esse estudo aqui da palavra vai para a eternidade. Eu vou me encontrar com Ele, a palavra. E eu estou vivendo a palavra aqui, vou chegar lá e dizer, oh, meu amado, o Senhor é a palavra. Eu estava o tempo todo meditando no Senhor. O Senhor é a palavra, e Ele com aquele poder e glória, abraçando você, abraçando a mim, abraçando a nós que reconhecemos que quem medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Como você reconhece isso, que é palavra de Deus e que é verdade, naquele grande dia, quando você olhar para Ele, Ele vai dizer, eis-me aqui, a palavra personificada, eu sou a palavra. E abraça você, que abraço maravilhoso, hein? É isso aí, queridos, nós estamos aqui falando em Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo, então Ele é o mesmo. Da mesma maneira como Ele falou em Salmos 3, que é para meditar de dia e de noite, da mesma maneira como Ele falou em Josué 1:8, que é para não se apartar da nossa boca as palavras desse livro, Ele continua requerendo de nós, e graças a Deus que Ele veio a mim, pela sua graça e misericórdia, disse, eu quero o meu livro na sua mão e na mão do povo que eu te entreguei nas suas mãos. E eu estou fazendo como Ele mandou, e tenho certeza que é desse jeito que nós vamos ganhar essa terra todinha para o Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MyFJ, com todos os componentes de célula e líder de célula e co-líder de célula do MyFJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.